Fala pessoal, bem-vindos a mais um Expresso do Arquiteto. Eu sou Alex Fernandes e o nosso convidado aqui hoje é o grande Ricardo Baziches. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Alex? Tudo bem? É um prazer aí falar com você. Obrigado pelo convite. Bem-vindos ao Expresso do Arquiteto, uma viagem pelo mundo da arquitetura. O seu podcast semanal com vídeos novos todos os domingos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ricardo, conta um pouquinho para a gente um pouco sobre a sua história, para quem não te conhece. Como é que foi o seu começo, um pouco do seu escritório, conta um pouco para a gente. Bom, a gente já está aí no mercado já faz um tempinho, né? Desde 98. Eu sou formado pela Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo e fiz uma trajetória super interessante, né? Sempre me identifiquei muito com a arquitetura, sempre tive essa vontade, né, de ser arquiteto desde pequeno. Acho que desde que eu me conheço por gente, brincava construindo, brincando, modelando aí de Lego e desenhando muito, né, que é muito da minha essência também veio do desenho. E aí, quando eu realmente me descobri o que que seria, de fato a profissão, o poder de poder projetar para as pessoas, né, que elas habitem, que elas estejam em determinado espaço, e isso começou a me motivar muito. Eu falei assim, poxa, é exatamente isso que eu quero, né? Quero projetar um espaço para que as pessoas possam morar, possam habitar, possam interagir à vontade. E aí daí em diante foi só o tempo, né, de amadurecimento e até o momento de eu conseguir aí entrar na faculdade, começar a cursar e entender que aquilo tinha realmente uma identificação muito grande comigo. E aí tinha uma trajetória bem interessante durante os 5 anos de faculdade, com várias coisas acontecendo muito interessantes, entre projetos, e com certeza um encontro, né, daquilo que eu sempre almejei como quando criança e tal, e eu brinco, eu faria 5 anos tudo de novo de faculdade, depois que eu terminei, assim, de tão agradável, gostoso e gratificante que foi para mim. Que massa, que bacana. Ô, Ricardo, e como é que foi esse começo de profissão? Como é que foi o começo do seu escritório? Eu sei que você tem um bocado de histórias, né, que eu já vi aqui na internet. Tem muita história legal. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse começo de escritório? Bem, o começo, como sempre para todos, é bastante difícil, mas sempre fui um cara muito persistente, né? Então, como você falou, tem algumas histórias, então realmente algumas coisas foram acontecendo ao longo, né, da minha trajetória. Já começou ainda durante a faculdade mesmo, né? Que acho que eu tive uma história bem interessante, que foi a que eu gosto de citar, que eu conto em umas palestras, assim, às vezes que eu dou palestra, é a história com o Oscar Niemeyer, né? Que foi um projeto que eu ganhei um prêmio na Faculdade de Belas Artes para representar a faculdade na Bienal Internacional de Arquitetura. E eu vou, enfim, só dar uma resumida, é uma história um pouco longa, mas eram 150 trabalhos expostos na Bienal com um tema único, que era o ensino de arquitetura para o terceiro milênio. Eu Uhum. ganhei dentro da faculdade o concurso para representar a faculdade, e aí eu fui aluno escolhido. A faculdade me bancou maquete, puta, foi um negócio Nossa. super legal. E aí, quando exposto na Bienal o trabalho, tinha um cara que estava visitando, passeando, e o cara olhou meu trabalho, eram 150 do mundo inteiro, ele realmente se identificou com o meu trabalho, viu a maquete e tal, e perguntou quem que fez esse trabalho, justo tinha um amigo meu do lado, ele falou, foi aquele amigo, me mostrou, me levou até lá, e aí esse cara falou, poxa, seu trabalho está muito legal, me conta, me explica, aí eu mostrei, ele falou, você devia conhecer o Oscar Niemeyer. Aí naquela hora, imagina, né, recém-formado, eu falei, pô, o que que eu faço, como eu faço? Aí ele falou, vem aqui, desceu no andar de baixo, que tinha a Fundação Oscar Niemeyer, do Oscar Niemeyer. Uhum. Descemos na fundação, ele me apresentou para o diretor, e aí ele falou, leva esse menino para conhecer o Oscar Niemeyer. E, enfim, aí depois disso eu peguei o cartão, troquei, ele falou, me leva lá, deixa eu conhecer teu trabalho e tal, e a gente trocou o cartão, quando você quiser conhecer o Oscar, você me procura. Eu guardei o cartão, falei, enfim, acabei indo morar fora, fui morar 5 meses fora, fiz uma especialização fora, e aí quando eu voltei, tava naquelas que eu vou fazer, onde eu vou me encontrar, né, tal, e aí eu falei, quer saber, ainda não sei exatamente como eu vou começar e tal, mas vou ligar para ele, porque acho que é interessante, agora que eu cheguei, estou com tempo, posso... Liguei, ele me falou,
quando atendeu o telefone, ele falou: poxa, você demora todo esse tempo para querer conhecer o Oscar Niemeyer? Então, eu achei que o cara não ia nem lembrar, né? Então, ele falou: Aham. pô, e aí isso foi muito legal para mim. Fui o final de semana para o Rio, fiquei hospedado na casa dele. O cara me fez um tour em todas as obras do Niemeyer e depois me levou para passar o dia, a tarde inteira no escritório do Oscar, ficamos batendo papo, eu com, sei lá, 22 anos de idade, batendo papo com ele, assim, frente a frente, ficamos umas 4, 5 horas no escritório, sem tempo, um negócio impressionante. Foi uma tarde mais do que especial, um final de semana maravilhoso, e acho que eu guardo lindas histórias, assim, desse momento. Então, isso foi muito legal. Isso enquanto estudante, né? Uhum. Depois, na verdade, aí voltei, aí tive comecei a trabalhar e tive uma oportunidade para fazer um projeto que era um condomínio, né, de 23 casas, e ainda não tinha equipe, não tinha escritório, não tinha nada, também foi um mega desafio, fiquei 6 meses trabalhando num projeto no risco total, Uhum. e, enfim, aí depois de 6 meses eu acabei sendo chamado na construtora para falar que eu tinha sido escolhido, o meu projeto tinha sido melhor, tinha sido escolhido entre as 3 concorrentes que eles tinham feito, e aí acabaram escolhendo o meu projeto. E aí foi muito bacana, né? Também foi uma outra história muito interessante, porque aí eu entendi que falei, poxa, logo no primeiro projeto, um condomínio de 23 casas, e aí na reunião a pessoa me falou, mas então você tem estrutura, você está bem estruturado para poder atender, né, receber um projeto desse porte e tal, e na hora eu pensei, falei, não tem estrutura nenhuma, né? Não tinha escritório, meu escritório era na sala da minha casa, era um computador e eu, o telefone de casa, e eu falei, não, tô estruturado, tenho uma equipe e tal, tá, né, tenho um escritório, enfim. Saí de lá desesperado, né, porque quase que assim, assinando um contrato, saí Uhum. desesperado, atrás de gente, né, liguei para amigos de faculdade que se formaram comigo, ó, não sei, peguei um projeto assim, desse tamanho, vou precisar de equipe. Aí comecei, pega um aqui, pega um ali, e deu certo. Que massa, viu? E essa história com o Niemeyer é surreal. E como é que foi, assim, conta um pouco mais, como é que foi esse bate-papo lá? Você já tinha ideia do que você queria como carreira, como escritório? Chegou a trocar uma ideia sobre isso com ele, ou como é que foi esse contato com ele? Eu não tinha ideia de nada, né, na verdade. Eu acabei de me formar e aí, quando eu me deparo frente a frente com os Niemeyer, você fala, pô, que loucura que está acontecendo, né? Tipo assim, me belisca porque isso aqui é um sonho, né? Que massa. Então, eu falei, eu não tinha nada para levar, porque eu não tinha projeto nenhum, tinha acabado de sair da faculdade. Eu tinha muito caderno de desenho, né? Porque o Uhum. Neymar gostava de desenhar muito, desenhava demais. E eu tinha muitos cadernos, mas meus cadernos eram, né, pastas de faculdade, que eram papéis sulfites que eu vou desenhando, vou guardando, e eu tinha, sei lá, umas 5, 6 pastas. Eu falei, tudo que eu tenho para levar é isso. Eu levei, e ele adorou, ficou olhando os desenhos, assim, ficou passando, mas de fato eu não tinha nada para falar, eu tinha muito a Uhum. escutar, né? Imagina, eu Sim. estava me deparando com o Oscar Niemeyer na minha frente, com seus 90 anos, com a prancheta lotada de projetos, né? Ele estava realmente ainda produzindo muito, né? E então assim foi um momento mágico mesmo, falo, né? De oportunidade inexplicável, assim, de uma coisa que aconteceu, né? De repente foi um coisa de anjo. E esse cara que me fez a ponte, que fez essa conexão, eu brinco, né? Eu falo assim, esse cara não sei quem é, não tem o nome dele, não sei onde ele mora, não sei nada. Você simplesmente olhei, ele já tinha saído, eu não consegui nem agradecer, porque ele já me colocou de frente com o diretor da fundação, e aí eu tinha que voltar a atenção ao diretor, e o cara já tinha saído, eu não consegui nem agradecer. Então é uma história que fica meio na cabeça, né? Porque eu falo, pô, assim, foi um anjo, né? Um cara Sim. que me fez essa ponte, me levou até lá, me colocou de frente, não sei o quê. Quando eu vou olhar, o cara já não tá mais, eu não sei, nem se ele passa aqui, eu nem sei quem é, assim, não lembro, sabe? Fisicamente, foi Aham. coisa de segundos mesmo. Por que eu falo isso? Porque o dia que eu estava no escritório do Niemeyer, o escritório Uhum. dele era no prédio em Copacabana, na cobertura, era todo envidraçado, ele tinha vista ao mar. E nesse dia estava um dia nublado, então durante a nossa conversa a gente estava sentado e a sala de reunião dele era uma sala meio informal, com sofás e sentavam de frente para o outro com vista para o mar, né, para a praia de Copacabana. Uhum. E aí estava um dia nublado, assim, estava tudo fechado. Quando a gente começou a conversar, a conversa foi fluindo, aquele papo, não sei, eu olhei assim no horizonte, o céu começou a abrir, assim, verdade mesmo. Aham. Parecia o sol, sabe quando vai mudando o tempo? Aí, não sei, naquele momento eu olhei assim pela janela, falei, nossa, recebi
né, para Um mim mesmo, sinal um ali, né? sinal de que eu tô no caminho certo, que é esse o intuito mesmo. Eu falo assim, pô, eu tô certo que eu tô no caminho certo, na profissão certa, e é aí que eu vou seguir. Então, para mim, esse dia foi extremamente marcante. Pô, que massa. Eu imagino que também deve ter dado um gás, assim, para poder chegar e começar o seu próprio escritório e começar a trabalhar. Deve ter dado um incentivo muito grande, né? Sim, sim. Isso eu sempre tive, né? Esse ímpeto Uhum, assim de querer ser muito esforçado, sou muito sim, dedicado, sou muito batalhador. Eu acho que na profissão não é fácil, né? Como eu falei, a gente começa a profissão assim do nada, né? E de repente, então a gente tem que persistir mesmo, tem que insistir. Tem uma série de obstáculos, dificuldades, coisas que realmente a gente se depara nem sempre com as melhores situações, seja de projetos, seja de alguns clientes que impõem certas coisas, mas tudo isso passa a ser um aprendizado, né? Então, com certeza. sendo persistente, batalhador, eu acho que a gente a gente chega lá. Então, eu sempre fui muito isso, muito dedicado nisso. Mas com certeza nesse dia em diante voltei assim com gás a mais, né? E até Sim. porque ali onde de fato eu estava começando a minha história, assim, né? Eu não tinha escritório ainda, tava assim meio que, poxa, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, qual é o caminho, vou trabalhar em algum lugar, vou tentar meu próprio escritório. Foi um Uhum. pouco esse divisor de águas assim nesse momento. Ô, Ricardo, você tocou. Eu nem ia falar sobre isso agora, mas você tocou nesse assunto de trabalhar em algum lugar, começar o próprio escritório. Como é que é a sua visão hoje para quem está formando, para quem está terminando a faculdade? Você acha que vale a pena passar 1, 2, 3 anos trabalhando em um escritório maior? Ou você acha melhor talvez a pessoa já ingressar e começar o seu próprio escritório? Como é que você vê esse mercado hoje e essa questão da experiência e tudo? Eu acho que hoje está cada dia mais difícil você abrir o seu próprio negócio, né? Assim, para Uhum, você começar do zero. Eu sempre fui da opinião que, na verdade, não tem muita regra, eu acho, né? Acho que assim, as coisas vão acontecendo e você vai direcionando e vai sentindo, né? Assim, mas, por exemplo, eu durante a minha vida inteira de faculdade, os 5 anos, eu estagiei os 5 anos. Eu achei que foi fundamental para minha vida, minha vivência, minha carreira, os 5 anos de estágio. uhum, Na sequência, eu acho que só não emendei continuando trabalhando no escritório, foi o último que eu estava, porque justamente eu queria viajar para morar um pouco fora, fazer um curso de especialização, alguma coisa assim. E aí eu tive essa interrupção, porque senão eu ia continuar mesmo, entendeu? Eu ia dar continuidade. E então eu digo assim, acho que não tem muita regra. O que eu vejo que é muito importante hoje para os alunos, os estudantes, estagiar, né? Porque a faculdade é legal, te dá uma base, mas o que você vivencia dentro do escritório, o dia a dia, tudo aquilo que está rolando na real mesmo, assim, digo, botar a mão na massa, trabalhando dentro do escritório. E eu aqui falo por mim, né? Porque assim, como eu fui estagiário e aprendi muita coisa durante os estágios que eu fiz, uhum. hoje, dentro do meu escritório, por exemplo, seja qualquer um que esteja trabalhando aqui com a gente, estagiário ou recém-formado, eu entrego e delego mesmo, porque eu acho que é assim que as pessoas aprendem. Então, às Sim. vezes, né, tem uns obstáculos grandes, tem coisas assim, mas são nesses momentos que a gente tem assim um melhor aprendizado, né? Você fica fazendo sempre aquela mesma coisa, né, sem ter muito, né, incentivo, você acaba se acomodando um pouco. Então, acho que dar esse incentivo aí para que as pessoas possam receber informação de certa forma, fazer acontecer, faz todo sentido, assim. Eu concordo totalmente. Eu acho que assim, você estagiar, é essencial você estagiar em um bom local, de preferência, porque a faculdade não consegue ensinar. Você só vai conseguir aprender mesmo. A faculdade ela vai te dar uma base, talvez legal ali, mas o que você vai aprender de verdade, como você falou, é no estágio, é você estando dentro de um escritório, porque para você querer aprender tudo com a faculdade e já sair conseguindo ali se destacar ou algo do tipo no mercado, é bem difícil. Se você não tiver uma boa base ali de um estágio legal, de uma experiência legal, fica bem difícil, não só pela parte de experiência própria, mas pela parte técnica mesmo, porque muitas vezes você não aprende essa parte técnica na faculdade. Concordo, concordo, é isso mesmo. Faculdade te dá uma base espetacular, mas são coisas diferentes do que uma Sim. vivência dentro do escritório do dia a dia, obviamente, porque
Até são metodologias diferentes também. Estagiei em escritórios diferentes também, para você Uhum. também ter um direcionamento daquilo que mais te agrada, né? Vamos dizer, eu gosto mais de interiores, gosto mais de arquitetura, gosto mais de arquitetura hospitalar, entendeu? Hoje, né, a gente tem muita paisagismo, iluminação, tem vertentes, né? Dentro da área da arquitetura, você pode direcionar. Eu, de fato, acabei absorvendo até por uma questão de não ter muito essa escolha, né? Eu gosto de tudo, né? Então, eu falo de tudo é a questão da escala, né? Assim, a gente vai de interiores até projeto de prédio, assim. Então, hoje a gente Uhum. tem, assim, dentro do escritório, todo esse tipo de projeto e eu realmente sempre me identifiquei muito com tudo isso, assim, a forma, a arte de projetar, seja Sim. ele se é uma casa, se é um apartamento, se é um prédio, um restaurante, uma academia, aí é um projeto que não tenha feito. Isso que eu mais me motiva hoje aparece um projeto do qual a gente nunca fez e vamos entender como que é a dinâmica logística. Puta, eu adoro isso, sabe? Quando tem que estudar Uhum. o projeto para entender, falar, nossa, nunca fizemos um projeto de academia, então, pô, gente, agora apareceu um projeto, como a gente vai fazer? Então, isso realmente me motiva. E trazer elementos de um para o outro, acho que isso é muito legal também, porque você sai um pouco dos vícios de mercado, né? Onde você tá de repente só condicionado a fazer apartamentos, aí aparece um projeto para você fazer um restaurante. Então, acho que assim é legal você ambientar em todas essas frentes, porque você traz elementos muito legais e sai um pouco dos vícios que tem, né, das coisas. Isso faz com que os projetos saiam de forma diferenciada. Pô, que massa, totalmente. Ô, Ricardo, e falando agora sobre projetos, você falou aí sobre pegar projetos diferentes e tudo. O seu escritório hoje já é um escritório muito consolidado, muito respeitado, né? Já pegou vários tipos de projetos diferentes. Tem algum tipo que você gosta mais, que você fala, não, esse tipo aqui eu quero cuidar de perto, esse daqui eu quero fazer perto aqui comigo, né? Quero tomar conta dele. É assim, acho que hoje todo tipo de projeto nos motiva, assim, né? E eu gosto, e eu me envolvo em todos eles. Então, eu não tenho algo assim que eu faço específico. Talvez o projeto que motive mais hoje, que é aquela coisa que você fala, uau, é quando a gente tem mesmo a carta branca, né? Assim, que Uhum. é folha em branco, faz Sim. aí o que você imagina e, né, seja ele um apartamento, seja ele uma casa, seja ele um prédio. Mas a gente sabe que hoje não é tão fácil, né, tão simples assim, porque existem imposições óbvias de, primeiro, legislações, depois de custos, né, uma série de coisas envolvidas, mas acho que essa dinâmica é muito legal, essa, né, assim, esse entendimento da gente conseguir chegar numa funcionalidade com uma plástica mais bacana possível, seja o projeto qual for, né, dentro de uma viabilidade. Então, o que me pega e eu acho legal hoje é, quando eu falo, vestir a camisa mesmo do cliente para entender as necessidades, aquilo que ele quer, até porque eu sempre falo, né, quem vai morar na casa, quem vai morar no apartamento e tal, não somos nós arquitetos, né? A gente sabe fazer uma casa maravilhosa para capa de revista e tal, mas acho que é importante que o cliente tenha essa percepção e esteja satisfeito, né? Então, entender que quem vai morar lá é o cliente que está sentado do lado de cada mesa. Ouvir ele, né? Ter esse feeling, né? De ter essa percepção de entender o que ele quer e traduzir isso em projeto. Acho que isso é o mais legal hoje que eu vejo assim na profissão, isso que me agrada muito. Sim, demais. Você tocou também no assunto legal. Hoje o seu escritório tem um estilo muito próprio, assim, tem um traço muito legal. Os projetos são muito únicos mesmo, tem um estilo muito próprio. Como é que você faz para conseguir vender esse tipo de projeto? Porque é uma dificuldade que eu vejo hoje, até em escritórios grandes. Às vezes o escritório quer colocar ali um design legal, um projeto diferente, mas é uma dificuldade de conseguir vender isso para o cliente. Como é que você faz isso hoje? Como é que foram esses primeiros projetos que você conseguiu poder usar assim, a sua criatividade e fazer realmente um projeto diferente? Então, isso é uma pergunta bem legal, porque você vê, esse primeiro projeto que eu fiz, das 23 casas, que é um exemplo que eu vou te dar, foi um projeto grande, foi um projeto legal e tal. E só que foi muito interessante, porque acabei entrando nessa por um conhecido que me indicou, mas enfim, eu não tinha ainda um estilo próprio, né, do que a gente produzia. Então, a pessoa que me indicou
me conhecia, mas a incorporadora, né, não tinha trabalho para ver. Então, assim, qual é o estilo? Enfim, eu ganhei a concorrência numa implantação, que era um desenho de melhor distribuição ali de implantação das casas, com menos metros lineares de circulação. Então, foi o ganho, vamos dizer, da concorrência. Quando se Uhum. começou a fazer, então, o estilo da casa, que estilo vai ser, aí que me pegou, porque eu sempre gostei de uma área, tinha um repertório de casas modernas e fui induzindo a isso. Quando eu recebi o briefing que o estilo da casa não era esse, era um estilo meio neoclássico, estilo aí, me deparei com aquilo, fiquei desesperado, que eu falei, nossa, como assim? Isso não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu sei fazer. E eu morri de medo. Então eu fui ali com jeitinho, tentando mudar um pouquinho, deixar a cara com a minha casa e tal, né? A casa com a minha cara. E acabei que no final não ficou exatamente do jeito que eu achava ideal e morri de medo e fiz uma aposta grande, porque eu falei, meu medo era esse, as pessoas acharem que eu, né, faço esse tipo de arquitetura. Então, eu dei sorte, porque o projeto foi concluído, mas de fato depois eu consegui aos poucos implementar aquilo que eu acredito como arquitetura, que foi o que eu fiz. Então foi criando um estilo próprio, né? Acho que essa é uma dificuldade. A partir do momento que você faz um, dois, três, as pessoas já se identificam. Daí, na verdade, o que é legal é que a pessoa acaba hoje te procurando porque ela viu esse ou aquele trabalho e ela fala assim, eu me identifiquei com isso e eu quero exatamente isso. A partir do momento que você cria uma identidade, que você cria uma cara, que você cria, né, que você consolida, o nome do seu escritório vinculado a esse tipo de arquitetura, fica muito interessante e fica mais fácil de você, enfim, conquistar o teu espaço e, obviamente, impor, né, o tipo de trabalho que a gente acha ideal, como arquitetura. Sim, que bacana. A gente entrevistou aqui na temporada passada um arquiteto que chama Felipe Madeira, e ele comentou sobre isso. Ele falou que nos projetos dele, quando ele faz um projeto que não tem a cara dele, que ele nem posta, ele nem divulga. Ele faz, manda para o cliente, deixa tudo certo, mas não divulga para ninguém. E também é essa questão de criar uma identidade, né? Então ele vai postando só a identidade dele, e de certa forma, talvez uma porcentagem maior dos clientes que cheguem já vão chegar com a intenção de ter um projeto daquele estilo, né? Sim, 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 exatamente. Hoje, graças a Deus, todos os projetos que a gente desenvolve são projetos que saem com a cara que a gente gosta, né? Uhum. Claro que cada um com seu, não é seu estilo, mas cada um com a sua particularidade em relação ao que o cliente espera. Mas é esse que é o bacana, né, da profissão. Eu acho que assim, é você criar o seu repertório, receber do cliente as informações e transmitir e traduzir isso num projeto que agrade a ele, mas saia com a sua linha de raciocínio, né? Então esse é o bacana, eu acho que da profissão, é conseguir assimilar isso, absorver essas informações e transmitir isso num projeto de qualidade que tem uma boa arquitetura, um bom projeto, um bom raciocínio, né, de vivência, de experimentação de projeto, mas que o cliente fique satisfeito. Então, isso é muito bom. Sim, demais. Ô, meu amigo, hoje o escritório está crescendo bastante, né? Como é que é a sua participação nos projetos? Hoje você foca mais em estar no contato com o cliente, ou você ainda gosta de estar pegando ali os projetos, a parte de criação? Tem alguém aí para te auxiliar? Como é que você faz nessa questão hoje, agora que o escritório está crescendo? Como é que funciona a dinâmica do escritório? Hoje, basicamente, a gente tem uma equipe e aí, dentro dessa parte inicial, a gente divide comigo e com o Ronaldo, né, que hoje é Uhum, associado do escritório, que é o Ronaldo Shinohara, então a gente desenvolve junto. É como se fosse, eu faço a parte de captação, e aí a uhum. gente traz para dentro essa primeira ideia inicial, preliminar, criativa, a gente desenvolve junto. E aí, daí em diante, destrincha aí dentro da equipe, dependendo do tipo de projeto, né? Seja ele mercado imobiliário ou uma casa, um apartamento, e a gente tem equipes distintas que cada uma, né, de forma setorizada, vão trabalhando e atuando. Mas é como se eu faço a captação, contato com o cliente, trago, sento com ele, aí a gente faz essa primeira rodada inicial criativa de Sim. desenvolvimento, e aí, daí em diante, É isso aí. Show de bola.
com relação ao futuro do escritório, tem alguma área que você quer entrar ainda? Como é que você vê o futuro do escritório? Quer se consolidar mais em alguma área específica, né? O que que você planeja? Que você é muito novo ainda, né? Apesar do escritório ser muito conceituado, mas você ainda é muito novo, ainda tem muito tempo para expandir aí, para crescer mais e É uma coisa interessante, assim, eu falo, né, assim, eu acho que as coisas aqui aconteceram de forma bastante uhum, rápida, assim, isso é muito legal, assim, eu realmente almejava certas coisas que eu já fiz, né, nós aqui como projeto, como consolidação e tudo mais, com muito mais tempo de profissão, realmente acabou acontecendo o que é bom, né, antes daquele momento, assim, então, sim. acho que isso serve até para motivação para a gente buscar novas experiências, né? De ter novas aberturas. Em relação ao projeto, o que eu digo que eu acho que eu falo, né? Te falei assim que é muito legal é que a gente tem, eu gostaria de estar sempre trabalhando em projetos novos, assim, coisas que eu nunca trabalhei. Que ainda não posso divulgar aqui, que eu estou trabalhando num projeto bastidores aqui Uhum. muito especial, assim, que não está podendo divulgar ainda, mas se a gente fizesse talvez alguns meses para frente essa entrevista, talvez eu poderia já tivesse essa, né, pudesse te contar assim que é um projeto muito especial. A gente pode voltar a se falar aí, mas te falar em primeira mão, mas é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui dentro muito legal, de um projeto que a gente nunca participou, é uma área nova e uma área gratificante demais assim de desenvolver e é isso. A gente está bastante envolvido assim como equipe, né, nesse projeto, assim como os outros e tal, mas em Uhum. específico esse por ser um tema muito especial, todo o envolvimento e toda a história que envolve nesse projeto. Eu ia perguntar, você gravou com a Amanda, não foi? Do Architecture Hunter, documentário, né? Um documentário, um vídeo que eles fizeram. Aquela casa é sensacional e foi muito legal aquele documentário com a Amanda. Como é que foi essa repercussão para você? Eu vi que foi um dos posts mais curtidos do ano lá no Architecture Hunter. Eu, inclusive, te conheci por causa eu te conheci por causa desse post do Architecture Hunter. E aí eu Foi o fui, mais curtido. foi, e isso, eu acredito que isso deve ter dado talvez uma diferença grande aí no escritório, em termos de visibilidade, né? É, como é que foi essa participação sua lá no Architecture Hunter, esse documentário, essa gravação? Conta um pouquinho mais. Pô, a Amanda é super legal, né? Eu sou fã do trabalho dela, Eu sou admiro fã dela demais também. ela. Exato, assim, sempre falei isso para ela, um potencial maravilhoso ali, tudo que ela criou, né? E ver quem está por trás, né, do Architecture Hunter, de repente, né, quando eu a conheci, falei, nossa, né, você que é a, né, idealizadora de tudo isso. Uhum. Então, enfim, aí a gente se aproximou, ficou muito próximo, né? Tivemos uma boa amizade. E quando ela foi fazer a matéria, eu acho que essa casa foi o grande coroamento, né, em relação a tudo, porque o projeto ele é muito especial, ele cabe dentro dessas características que eu te falei, meio que numa localização especial, clientes especiais, projeto com liberdade criativa, né? Tudo fluiu de forma impecável, assim, impecável. E aí, para a gente, né, o grande desfecho foi, de fato, a Amanda nos selecionar para gravar esse vídeo e, por acaso, ser o vídeo mais curtido da história do maior portal de arquitetura do mundo, Sim. né? Hoje ela, sei lá, tem 3 milhões de seguidores e toda hora ela vem frisando isso. Ela tá lá no, como primeiro, né? É, E tá lá ela como um dos primeiros. Quando você entra na página, tá lá. tá lá fixado como primeiro, Sim. então e ela, né, sempre pontua isso comigo e aí eu falo, nossa, não dá nem para acreditar, né? Porque realmente, poxa, a curadoria que ela faz dos projetos é um mais lindo que o outro, né? Eu olho aquilo lá e falo assim, e cai o queixo de todos os projetos e saber que o nosso vídeo foi o mais assistido, o mais curtido, é loucura, assim. Eu acho que dos 10 mais são, acho que 2 brasileiros, né? E o nosso foi o primeiro, enfim. Então, putz, assim, gratificante demais, né? E o vídeo ficou, assim, sensacional. Foram 2 dias de gravação, foram 2 dias deliciosos, assim, Uhum. que, sabe, tudo perfeito? A paleta de cores da casa coincidindo com a modelo que ela trouxe, a trilha, a equipe. Nossa, os meninos lá são nota 1 milhão também.
tudo fluiu de forma muito, muito boa, assim. E aí, o vídeo foi feito, a gente entregou. Depois de um tempo, ela me mandou em primeira mão aqui para assistir. Assim, foi uma emoção, né? Eu falei, a hora que ela assistiu o vídeo, eu falei, nossa, tô nem acreditando. Eu queria pegar isso aqui e reproduzir numa sala de cinema, né? Porque é muita emoção, né? De ver o projeto inteiro, de repente, tudo aquilo que você tava ali na prancheta, desenhando, reunião, não sei o quê, né? Daí tá, né? Num desfecho tão bonito, tão emocionante como aquele. Assim, o vídeo é surreal, o trabalho que ela tem feito com Architecture Hunter é incrível. Essa casa em específico, ela tem uma arquitetura muito diferente, muito própria, né? Eu achei surreal. Quando eu vi a primeira vez os posts com as imagens, eu falei, véi, que casa é essa? Olha essa arquitetura, olha essas ideias aqui. É talvez aí um dos seus projetos preferidos? Como é que você trata esse projeto aí hoje no escritório? Esse acho que é um dos nossos projetos preferidos aqui. Realmente, como eu falei, né? Tudo deu muito certo lá, tudo fluiu. Foi uma delícia, realmente foi uma delícia. Assim, como eu falo, 5 anos de faculdade foram deliciosos. Acho que o trabalho de um ano dessa casa ainda foi durante. Pegamos fase pandemia também, né? A obra na pandemia, aí teve uma parada, daí volta, sabe? Mas tudo correu tão bem assim. E da forma como a gente projetou, aquilo que a gente entendeu que os clientes queriam, como a gente traduziu em projeto, né, para atender as expectativas, um terreno que comportava, né, uma casa daquele porte, a implantação dela naquele formato, aproveitando o desnível do terreno também, de forma que ela ficasse meio assim esparramada, mas que não criasse um volume, né, gigantesco, muitas árvores no terreno, um terreno extremamente arborizado, com as árvores preservadas e não podendo ser retiradas. Então, um projeto que teve que ser encaixado ali, meio que um quebra-cabeça no meio dessa mata, né? Também que existia um clarão ali de um platô, então foi todo concebido lá. Não foi retirada uma árvore desse projeto, foi assim encaixadinho, foi perfeito. Então tudo fluiu. O revestimento da casa que foi usado foi um único revestimento na casa inteira, sabe? Uhum. Tudo fluiu muito bem. A gente vê a parceria do Alex Hanazaki também, que foi paisagista nesse projeto, foi super assertivo também, entendeu a questão do projeto, da arquitetura, dos clientes, né? Então teve ideia de criar um espelho d'água, uma escada toda revestida de preto. Então, sabe quando foi um trabalho em 4 mãos, 8, 6, 10, 12 mãos aí que todo mundo trabalhou em conjunto e foi muito gratificante. De todos esses projetos, todo esse portfólio enorme que vocês têm, qual foi o projeto mais desafiador de fazer? Que você falou, vixe, esse daqui vai dar trabalho, esse daqui é difícil. Teve algum Olha, acho assim? que todos dão trabalho, né? Talvez os que deram, assim, digo, mais desafios são todos, né? E eu gosto Sim. do desafio, então isso não acho, muito pelo contrário, eu uso o desafio como algo a me motivar, né? Mas eu digo assim, esse primeiro que eu falei de 23 casas, eu não tinha equipe, então eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu tive um outro trabalho que foi muito interessante também, nesses moldes aí, que foi uma loucura meio desse modelo meio empreendedor, meio vamos fazer um negócio acontecer. Eu fiz um prédio que a gente não tinha terreno, não tinha dinheiro, não tinha nada. Falei, vamos fazer um prédio para vender para amigos. E aí fizemos o prédio, a gente começou a procurar terreno, achamos um terreno em São Paulo, e aí o terreno estava à venda, né, desses terrenos grandes, no Morumbi. Uhum. Vamos fazer, aí pegamos a planta do terreno, começamos a fazer o projeto, né? Um orça, o outro projeta, o outro vai fazer as questões legais, vamos fazer um coquetel juntas, chamo 30 amigos, 30, né? Nessa história toda, um projeto a preço de custo, era um loft, né, de 30 Uhum. metros quadrados, e sem know-how de nada, nem tinha acabado de me formar, tinha acabado de me formar também, e de repente foi ver e falou assim, vou fazer um prédio, né? E você não tem dinheiro para comprar o terreno, mas no lançamento a gente tinha lá 44 unidades, a gente vendeu no dia do lançamento 44 unidades, assim, foi tipo, parecia padaria, assim, foi uma Que loucura. massa, viu? E, e deu certo, assim, aí a gente, né, fez o negócio acontecer,
Aí, né, dividiam as parcelas, com a parcela que as pessoas estavam pagando, as 5 primeiras era para comprar o terreno, aí compramos o terreno, aí demos entrada na prefeitura. Foi o maior aprendizado da minha vida, com certeza, porque a gente bateu de frente com diversas situações das quais a gente não conhecia, não sabia. Inclusive, uma delas, a gente, né, tinha um orçamento com um budget que começou em X e foi para 2x, então tinha que chamar aporte para as pessoas, fazer as assembleias. Enfim, o negócio foi criando um corpo, mas foi sensacional, assim, foi muito legal. Esse prédio está de pé, depois foi a mercado, vendeu o prédio inteiro, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito bacana. Então, isso para mim é um desafio muito grande, assim, né? Porque assim, sem ter bagagem, você tem experiência, sem ter o know-how e tudo mais, mas fazer o negócio acontecer. Mas você tem bem intencionado, empenhado e com pessoas bem, né, aliadas a você, você ter dando esse aporte, né, de essa segurança às pessoas, então fluiu tudo muito bem. Que massa, surreal essa história aí do prédio. Essa história é boa. Essa é loucura. Essa é muito boa. Ô, Ricardo, a gente já está chegando no fim do podcast. De toda essa experiência, todos esses anos de mercado, de arquitetura, qual foi o maior insight que você teve na área? Né? O que você pode passar aí de insight para a galera, de ideia, de aprendizado? Olha, o que eu posso dizer é que, assim, eu sempre gosto como eu tive esses vários obstáculos, né? Eu sempre gosto de falar que, assim, as pessoas têm que acreditar nos sonhos, né? Assim, quem ser arquiteto tem que gostar muito da profissão. É uma profissão difícil, é uma profissão bastante competitiva, mas tem que acreditar, né? Nos sonhos, nos seus sonhos, e acreditar que você está fazendo o sonho da outra pessoa também. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de estar cumprindo o seu sonho, que é aquela sua expectativa que você sempre quis, né? Almejou projetar para as pessoas, e ao mesmo tempo quem está do lado de lá recebendo o teu projeto também está entendendo que aquilo é o sonho dela, né? Eu sempre, poxa, eu quero ter uma casa assim, eu quero morar num apartamento assim. Então, você lida com sonhos, e isso é muito bonito, né, da profissão, você conseguir entender essa dinâmica. Isso me fascina muito, assim, quando eu falo que eu gosto de sentir, né, o que eu tenho do lado de lá, o cliente, quando ele me conta uma história do que ele quer, seja uma família, seja uma solteiro ou solteira, mas família, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, não importa. Acho que cada história é uma história que a gente vai entender, vai se comover, né, de alguma forma, vai te tocar, e aí você vai transmitir isso em projeto. Então, acho que acredita nos sonhos mesmo, né, uma frase meio clichê assim, mas eu acho que é muito isso, porque aí você está colocando o seu sonho em prática e está colocando o sonho da outra pessoa, então você está convergindo tudo isso numa coisa muito especial, né? Quando a gente termina um projeto, é algo extremamente emocional, assim, porque Gratificante, né? muito, né? Quando você vê a pessoa morando lá dentro do espaço que você projetou, a família vivendo, aquilo para mim vale mais do que tudo, assim. A minha primeira visita depois da casa pronta, com as pessoas andando, circulando, sabe? E aí você entender, falando, nossa, isso aqui estava no papel, a gente estava imaginando as pessoas sentadas aqui, vendo aqui, sentado olhando para o jardim. Isso é demais, né? Isso a profissão dá essa possibilidade para a gente, e é isso que eu sempre quis como quando criança. Sim, demais. Ô, Ricardo, foi incrível a sua história. Obrigado pela sua participação aqui. Tem algum assunto que você queria falar aqui que a gente não falou? Acho que falamos de tudo, acho que falamos de tudo. Falamos de tudo, né? Falamos de tudo. Eu só acho que talvez tenha falado um pouco o que as pessoas sempre gostam de me perguntar muito sobre, é que eu falei pouco, na verdade, essa questão do desenho à mão livre, né? Do Que é uma desenho, coisa é muito verdade. Eu ligada tinha... a mim, né? A nossa a essência aqui do escritório, que hoje praticamente as pessoas saem da faculdade sem desenhar, né? Todo Sem essa mundo sai prática, já é. no SketchUp e tal, e todo mundo tem essa coisa, não sei desenhar. E eu não gosto quando as pessoas falam não sei desenhar, né? Porque a Sim, motivação vem daí. Então, acho que, no real, todo mundo sabe desenhar. Desenho é só uma forma de você pensar e, de alguma forma, seus braços ali, o movimento te ajudar a expressar aquilo que você imaginou no papel. Então, gosto é... de incentivar as pessoas para que façam isso, né? Porque Uhum. é muito legal. E eu acho que isso é fantástico, assim, se as pessoas pudessem sempre
estimular isso em si é bacana. E é uma característica muito própria do seu escritório. Eu acabei esquecendo aqui, quando a gente começou a entrevista, de perguntar sobre É, isso. Porque é algo muito próprio. Você tem até um outro Instagram lá de artes, não é? Quando a gente entra no seu Instagram, tem lá um Basiches Arte, eu acho. isso. Isso começou desde sempre, desde o começo do escritório? Você já tinha essa prática do desenho, esse gosto pelo desenho? Foi surgindo com o tempo? Como é que foi? Eu sempre gostei de desenhar bastante, sempre desenhei muito e nunca achei que eu desenhasse bem, assim, Aham, engraçado. Eu sempre achei que eu, né, sabia desenhar para mim, nunca achei que né, se as pessoas iam gostar. E, de fato, com o tempo, isso foi acontecendo. Quando eu comecei a desenhar uns projetos, uns rabiscos em guardanapo, aí eu estava num almoço com um amigo, ele falou, poxa, por que você não posta isso? E eu largava os guardanapos lá, e depois comecei a guardar e postar. E aí eu percebi que, nossa, todo mundo adora, meu, que demais. Aí comecei a falar, opa, tem algo, né, legal. E aí, sempre dentro do escritório, como forma de projetar, sempre foi minha primeiro raciocínio, né, sempre foi através do desenho, tanto eu quanto o Ronaldo desenha muito bem. Então, aqui dentro sempre foi uma questão muito ligada a nós mesmos. Tá? E de hoje, né, de alguns anos para cá, eu criei aquele outro Baciches Art, que é aham, aí uma outra história, mais um hobby mesmo, assim, que está virando um trabalho também, que sim. é desenvolver trabalhos artísticos mesmo, né? Aí é um Uhum. traço um pouco mais solto, nada de projeto, uma outra forma de expressão e está criando uma nova identidade também que tem me motivado muito. Então você tem vontade no futuro, então, de investir mais nessa parte de design mesmo, né? De estar colocando à prova ali seus desenhos e estar criando essas coisas mais ligadas ao design. Tenho feito já alguns trabalhos assim também, coisas menores, e até em telas, em parede que eu estou desenhando. São formatos novos aí que estão acontecendo, que estão surgindo, estou criando uma identidade, vamos dizer, uma personalidade artística, né? Sim. Com esses traços. Acho que isso que é importante, né, na arte, mas tentando tirar um pouco vícios, né, de arquitetura, porque acaba sempre fazendo aquele traço meio como se fosse um projeto e tal. Mas, de repente, essa é a minha característica, né? Então, eu ainda estou nessa descoberta. Então, acho que é legal isso, porque tem sido uma coisa nova, né, para mim. Eu estou me descobrindo, vamos dizer assim, como artista, como expressar, como impor aí esse meu trabalho, assim, para que as pessoas também vejam e, de alguma forma, assim, top, né? Então, isso que é bonito. Muito legal. Ricardo, foi incrível o nosso bate-papo aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar mais vezes. Foi um prazer ter você aqui. Legal, Alex. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Espero ter contribuído com as expectativas suas, das pessoas que vão nos assistir, ouvir. E estou aqui também à disposição. Se você precisar aí, pode contar comigo. Sempre um prazer.